Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, mais um dia aí de muito trabalho. Antes de vocês verem essa aula, peço que vocês respondam lá ao questionário que eu deixei. É um pré-questionário, uma pré-avaliação do que vocês conhecem, vai me ajudar muito. Não é avaliativo, mas é obrigatório, tá certo, pessoal? Então respondam lá antes de ver essa aula. Hoje a nossa aula é sobre figuras de linguagem. É um tema que cai muito no Enem. E é um tema que depende muito do aluno, mais do que depende do professor para ser explicado, porque é um tema muito simples, mas que precisa ser exercitado no dia a dia, certo? Então, vamos lá. É sempre bom lembrar que as figuras de linguagem, elas são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Ou seja, é o recurso da comunicação que a gente usa para que as pessoas nos compreendam melhor. É como se fosse a poesia, né? Ela transmite mais sentimento, mais ênfase àquilo que está sendo transmitido, aquela mensagem que está sendo passada para os leitores, aquela mensagem que é passada para você. Vocês vão entender que elas são as características principais para que um texto ele exista de uma maneira mais interativa com o leitor, certo? E aí elas são subdivididas em figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. As figuras de palavras são caracterizadas dessa forma devido ao estilo que elas são produzidas, assim como a de pensamento e a de construção. Lembrando que as figuras de linguagem, elas podem ser chamadas também de figuras de estilo que fazem parte de uma estilística. A estilística nada mais é o molde, o modelo que aquela mensagem ou que aquele termo é passado, as características centrais, certo? Então, se alguém falar de figuras de estilo, também poderá estar falando de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são quando as palavras, esses termos das figuras de linguagem, produzem maior expressividade na comunicação, ou seja, é quando há uma organização de ideia através daqueles termos, através daqueles elementos que são utilizados, que são caracterizados como as figuras de linguagem. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês são essas figuras de palavras, e é importante lembrar, pessoal, que eu não trouxe todas as figuras de palavras. Eu trouxe aqui, eu fiz como se fosse um dossiê, e vi quais dessas aqui mais caem no Enem. As que estão marcadas em vermelho são as que eu mais achei. As que estão em preto é a que eu achei uma ou duas vezes, certo? E as outras que são mais de duas vezes que eu achei sendo mencionadas direta ou indiretamente no Enem desde 2012, certo, pessoal? Então, essas são as figuras de palavras que mais caem no Enem. Isso é muito importante a gente lembrar. E aí a gente tem a catácrase, que é o emprego de uma palavra no sentido figurado por não haver um termo próprio. Exemplo, a perna do óculos, a perna da cadeira, o pé do ouvido, certo? Então, a catácrase é quando a gente tem o costume de dar nome ao que não tem. Então, tem a alça da xícara, né? A perna da xícara, tem o negócio da cuscuzeira. Então, a gente tem esse costume, né? De colocar nome nas pessoas, empregar palavras de sentido figurado, ou seja, que não são literais, em algum objeto, em algum adjetivo, a uma pessoa. Então, a catácrase tem essa característica. Já a metáfora, que é muito parecida com a comparação, ela estabelece uma relação de semelhança ao utilizar um termo com significado diferente do habitual. Por exemplo, a menina é
uma flor. Porém, se eu disser que a menina é como uma flor, porque ela é delicada, eu estou falando de uma comparação. Mas se eu apenas utilizar o termo a menina é uma flor, no sentido dela ser uma pessoa amorosa, e sem que dê essa explicação, sem comparar nenhuma semelhança da flor, eu estou falando da metáfora. Por exemplo, quando as pessoas dizem, a vida é uma roda gigante, ela não explica para a gente por que a vida da gente é uma roda gigante. Mas a gente sabe que a roda gigante, quando você está na roda gigante, um dia você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Então, por isso que as pessoas dizem como metáfora que a vida é uma roda gigante. A partir do momento que ela foi explicar que é porque tem hora que a gente está em cima e tem hora que a gente está embaixo, aí eu já estou falando de uma comparação. Então, digamos que a comparação é uma construção da metáfora, certo? Se eu for explicar a metáfora, então eu já estou fazendo a comparação. Se eu utilizar termos, histórias que são metáforas, eu não explico porquê daquele sentido, porque daquele sentido figurado naquela história, certo? Então, essa é a principal diferença entre metáfora e comparação. Aqui diz que a comparação é parecida com a metáfora. É uma figura de linguagem que é utilizada para qualificar uma característica, tá vendo que ele vai explicar aquela característica parecida entre dois ou mais elementos. No entanto, no caso da comparação, existe uma palavra de conexão, como, igual, parecido, certo? Então, essas palavras de conexão que vão diferenciar a metáfora com a comparação. E ela está de vermelho porque ela cai muito no Enem. E aí a gente tem a metonímia, que é a substituição lógica de uma palavra por outra semelhante. Beber um copo de vinho. Quando a gente fala beber um copo, a gente não bebe literalmente o copo. A gente bebe o vinho que está no copo. Essa associação da metonímia, ela é mais complicada porque você tem que ter uma observação, certo? Muito crítica e peculiar sobre isso. Porque a gente tem esse costume dessa redundância, né? De falar as coisas um tanto óbvias. Então, a metonímia, ela tem esse exemplo aí. Beber um copo de vinho. Não, já bebemos o vinho que está no copo, certo? E aí a gente tem a perifrase, que é o uso das palavras ou expressões para designar algo ou alguém. Cidade Luz, a gente fala de Paris. Porém, aqui no interior da Paraíba, quando a gente fala da Cidade Luz, a gente está falando de Guarabira. Então, a perifrase, ela também se dá por um contexto cultural, social, de questão de culturas, certo? Então, quando a gente, aqui, por exemplo, eu moro em Borborema. Borborema é a cidade das águas. Quando a gente fala aqui no interior paraibano, no Brejo, que a gente fala cidade das águas, a gente já lembra da cidade de Borborema. E isso também, quando a gente pode falar, é utilizado também quando tem uma pessoa que tem um apelido muito conhecido, né? Que a gente utiliza também. A perifrase, ela está no nosso dia a dia, a gente nem percebe. E aí também tem a sinestesia, em vermelho, porque ela cai muito no Enem. É a mistura de diferentes impressões sensoriais. Por que a sinestesia cai muito no Enem? Porque a partir do momento que tem vários poemas no Enem, eles acabam utilizando de forma indireta, certo? Por exemplo, o doce som da flauta. Você não sente o sabor de um som. Da mesma forma que você não sente o amargor, o doce de sentimentos, certo? Então, a sinestesia é essa mistura de som, cheiro, né? Que a gente costuma chamar cheiro, que é odor, aroma, toques, visão. Quando há a mistura dessas impressões sensoriais, quando eles começam a se fundir, mesmo não fazendo sentido, a gente está falando de sinestesia. Isso acontece muito nos poemas que aqui estão no Enem. E aí, a gente tem as figuras de som. Elas são as mais fáceis de lembrar.
certo? Podem ser chamadas também figuras de harmonia, que elas são de uma categoria de figuras de linguagem associadas à sonoridade, ou seja, a tudo que emite um som, que as pessoas que têm capacidade auditiva conseguem escutar. Mas aí é que está o segredo das figuras de som. As pessoas que também não têm capacidade auditiva podem identificar o som através da escrita deste som. E aí é que entra algumas figuras de linguagem de som. Elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição de sons. Aqui a gente tem a onomatopeia, que ela vai possibilitar a imitação do som por escrito, ou seja, quem não tem capacidade auditiva pode ler um toque-toque, um trim-trim do telefone, certo? Então, a onomatopeia é a figura de linguagem do som, de harmonia, que permite a leitura dos sons por pessoas que não têm capacidade auditiva ou para a gente que tem capacidade auditiva, mas está lendo um texto verbal, certo? E aí a gente tem a paronomácia, que vem do grego, a aproximação de palavras, trocadilhos, que é comum nos provérbios e no meio publicitário e humorístico. Por exemplo, quem casa, quer casa. Aí, a partir daí, vocês já devem estar lembrando vários trocadilhos. Medidas precisam ser tomadas. Aí o cara aparece com a tomada assim do lado, certo? Então, a paronomácia tem essa característica de ter trocadilho, aproximação de palavras, palavras que combinam, cabeleleila, leila, por exemplo. Aí a gente tem essa característica da paronomácia. A gente tem também a aliteração, que é a repetição de um determinado som dos versos ou frases. O rato roeu a roupa do rei de Roma, o rei de Roma, tal. Então, a aliteração é como se fosse o rap das antigas também, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bato no touro. Então, todos esses sentidos são aliteração. A gente tem também a assonância, que ela vai corresponder de acordo com os sons, sendo uma figura de linguagem que vai acontecer por meio da repetição das vogais. Ou seja, vou-me embora agora para a casa da Aurora. Note que nesse exemplo a gente tem a assonância das vogais, o O e a A e a aliteração do R. Ou seja, quando eu digo vou-me embora agora para a casa da Aurora, eu estou fazendo uma repetição sonora que é confundível até para quem está escutando. Então, essa é a assonância. E aí a gente também tem as figuras de pensamentos, que elas caem bem mais também no Enem. Elas são recursos de linguagem que utilizamos com o objetivo de alterar o sentido das palavras ou expressões, e a gente conhece muito, a gente pratica muito no dia a dia, só que a gente não sabe. Por exemplo, a antíntese são palavras de sentidos opostos, bom, mal. Então, quando eu utilizo a antíntese na mesma frase de pensamento, na mesma ideia, e eu deixo esse sentido pressuposto, eu estou fazendo uma antíntese. O paradoxo, ele vai ser duas ideias que se contradizem em uma só ideia, em uma só frase, em uma oração, um pensamento. Por exemplo, ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor. Silêncio é ele é perturbador, né? Ele é uma coisa que pode perturbar as pessoas, mas o que ensurdece mesmo é um som muito alto, grandes capacidades sonoras. Mas o autor dessa frase quis dizer que era tão perturbador que chegava a ensurdecer os pensamentos dele. Então, tem toda uma interpretação dentro de um paradoxo. Geralmente, o paradoxo ela traz uma ligação mais poética, certo? O eufemismo é a intenção de suavizar um fato ou uma atitude, que é o que a gente faz muito. Quando, para não dizer que alguém faleceu, que alguém morreu,
a gente explica para a criança que foi para o céu, que virou uma estrelinha. Quando uma criança se machuca, a gente tenta suavizar a situação, dizendo que não foi nada, que foi só um arranhãozinho, certo? Então, o eufemismo é quando a gente tem essa intenção de tentar abafar, suavizar aquela ideia. E aí a gente tem a hipérbole. A hipérbole vocês não podem esquecer, pessoal, porque a hipérbole é o exagero intencional, morto de sono, morto de fome. É quando uma pessoa é extremamente exagerada nas palavras. Uma pessoa levou a topada, aí o outro disse: Eita, levou uma topada, quase que morre. Então, essa a hipérbole, você lembre logo daquela pessoa exagerada que você conhece. Todo mundo tem um amigo que é exagerado, aquele amigo que vive na hipérbole. E aí a gente tem a ironia, certo? Que vocês conhecem muito, que é uma afirmação contraditória daquilo que se pensa. Geralmente a ironia, ela não é identificada pelas palavras. Ela é identificada pelo tom de voz que a gente fala. Se eu disser, não, aquele menino é um santo, você já vai perceber uma entonação diferente do que eu disser, se eu disser assim, não, ele é um santo. Pense como é um santo, você já percebe a entonação diferente. É uma coisa, é um santo. Ou eu dizer, é um santo. Você percebe que a ironia ela não é definida pelas palavras, ela é definida pela entonação de voz. Ah, professora, como é que eu vou identificar a ironia em um texto? Interpretação de texto, certo? O contexto que ele está sendo escrito, tá bom? Então, é possível também identificar a ironia de um texto baseando-se apenas naquele contexto. Mas no dia a dia, geralmente, a gente identifica através do contexto mais a entonação de voz. E aí a gente tem também a prosopopeia, ou pode ser chamada também de personificação, que é a atribuição de predicativos próprios de seres animados e seres inanimados. Ou seja, eu digo, o sol está tímido. Quando o sol está tímido, eu quero dizer que ele não está tão forte. A lua está brilhante, é uma coisa. Porém, eu dizer que a lua está viva, eu estou tentando dar vida a algo que eu sei que é inanimado, ou seja, que não pensa, algo que não é vivo, que não é racional. Então, toda forma que eu tentar dar vida a coisas que são irracionais, principalmente objetos, eu estou falando de uma personificação. Essa cadeira está animada, certo? Então, quando eu tenho esse ato de dar vida a seres inanimados que não pensam, que não falam, que não têm qualquer reação, principalmente objetos, eu estou utilizando a personificação. Aí eu trouxe aqui para vocês também as figuras de construção, que são, ou também são chamadas de sintaxe. Elas se caracterizam por algum tipo de modificação no período, demarcada pela inversão, repetição ou omissão dos termos que elas fazem parte. E aí a gente tem a que mais cai no Enem, é o pleonasmo e a silepse, certo? A gente tem também a anáfora, que cai, aqui não está marcado, mas ela cai muito também. Ela cai de 1 a 2 vezes. Porém, essas outras que eu trouxe para vocês, como o polissindeto, zeugma, elipse, elas não caem muito, ou não caíram, certo? Só para vocês lembrarem que elas existem, porém, elas não tiveram tanta participação no Enem. Aí a gente tem aqui o anacoluto, que é a alteração da construção normal da frase. Por exemplo, o homem não sei o que pretendia. Ou seja, essa alteração da construção pode ser também uma má formação gramatical. Porém, ela é, quando pretendida, ela é chamada de anacoluto. Já a anáfora é a repetição intencional de uma palavra ou expressão para reforçar o sentido. Noite e montanha, noite vazia,
noite indecisa, confusa noite, noite à procura, mesmo sem alvo. Carlos Drummond de Andrade tentou reforçar aí a ideia da noite que ele estava vivenciando, uma noite que ele queria enaltecer, que ele queria ressaltar. Então, a anáfora se encaixa nesse sentido. Na avaliação anterior que eu passei para vocês, tinha também um poema que dizia pedra no caminho, caminho na pedra, alguma coisa assim, eu nem lembro mais, mas eu sei que tinha um poema que utilizava a figura de linguagem anáfora. A gente tem também a elipse, que é a omissão de um termo que pode ser identificado facilmente. No trânsito, carros e mais carros. Quando a gente fala omissão de um termo que pode ser identificado facilmente, a gente está falando que ele não explicou totalmente a situação. Por exemplo, ele não falou, no trânsito tem muitos carros e tem mais carros que vão chegando. Ele não precisa utilizar o termo há muitos carros. Ele apenas, da gente conhecer o trânsito, a gente já sabe em que sentido ele está falando. A gente jamais pensará que não há carros, certo? Que está faltando carros e mais carros. A gente já sabe no sentido do verbo haver que no trânsito tem carros em excesso, certo? Então, também o pleonasmo, que é a repetição de um termo ou redundância. Isso daí a gente utiliza no dia a dia e vocês vão achar muito engraçado, porque vocês talvez nem o tenham percebido que vocês falem no dia a dia de vocês. Subir para cima, descer para baixo, caiu uma queda, certo? Então todo mundo já utilizou esse termo. Eita, fulano de tal caiu uma queda. Então, pessoal, isso é super normal. E aí também a gente tem um polissindeto, a repetição da conjunção entre os termos de oração, nem o céu, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Quando a gente repete nem o céu, nem o brilho das estrelas, a gente está falando de um polissindeto. A gente pode repetir também outros termos de conjunções nas orações, certo? Não se restringe apenas ao nem, certo? Qualquer conjunção que fora repetida pode ser considerada um polissindeto. A gente tem o zeugma, que é a omissão de um termo já expresso anteriormente. Ele gosta de inglês, eu de alemão, certo? Eu não preciso falar que eu gosto, eu não posso repetir, eu também gosto, entendeu? Então, aquilo já fica subentendido. O zeugma, ele cai muito, mas ele não cai em uma questão assim que você vai responder. Ele cai mais para caráter de informação. Você vê que a questão está utilizando a figura de linguagem zeugma, mas ela dificilmente vai cair para a sua percepção, certo? É mais uma questão para que a gente utilize como uma ferramenta de interpretação. Quando a gente identificar questões como essa, que não precisam ser repetidos, porque as pessoas já vão entender do que se trata, só pela questão de subentender, a gente já é interessante que a gente identifique como a figura de linguagem zeugma, certo? E aí a gente tem a silepse, que é a concordância com a ideia que se quer passar, um termo oculto e não o termo da frase. A gente tem um exemplo aqui. Alinda Fernando de Noronha. Para a gente do Brasil que conhece, já vai ter a imagem, certo? Que Fernando de Noronha é uma ilha. É a mesma coisa que eu falar Alinda Paris, certo? Então, eu não preciso dar detalhes, porque todo mundo já sabe as características dela. Então, a silepse é uma concordância com a ideia. É como se eu já dissesse, todo mundo já sabe, então eu não preciso reforçar aquela ideia, eu não preciso reforçar aquela característica, certo? Pessoal, eu ia explicar para vocês essa questão aqui, porém a gente já está com 24 minutos de aula, vai dar 25. Eu vou terminar, mas eu vou fazer um outro mini vídeo
durante a semana, certo? Com essa questão aqui e outras questões que eu tenho aqui sobre figuras de linguagem, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vou criar um fórum de dúvidas, aí vocês coloquem lá. Durante a semana, eu libero um vídeo para vocês responderem algumas questões, certo? Até mais, pessoal!